Prezados alunos, damos início à nossa aula, cujo tema é liquidação de sentença. Esse tema é extremamente importante para que nós possamos avançar no nosso estudo de processo civil e, principalmente, esse tema ele serve como uma preliminar absolutamente exigida em termos de conhecimento, para que nós possamos bem conhecer o procedimento de cumprimento de sentença. Quando nós falamos em liquidação de sentença, nós estamos nos referindo aos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil. Então, os artigos 509 até o 512 tratam exatamente desse tema, dessa temática extremamente importante, aparentemente simples, mas que tem algumas situações extraordinárias que nós vamos citar ao longo desta videoaula. É bastante importante que você, aluno, esteja acompanhando a nossa videoaula conjuntamente com a análise, a leitura dos dispositivos do Código de Processo Civil. Uma grande parte desses dispositivos eu busco fazer a inserção nos slides, mas há alguns que até mesmo para que nós não tenhamos telas extremamente poluídas, eu acabo somente citando o artigo, somente o dispositivo legal. Então, vamos dar efetivo início ao nosso tema, à nossa aula. Vejam, senhores, que lá na teoria geral do processo, quando do estudo da teoria geral do processo, foi-lhes explicado que o processo civil ele pode ser um processo de conhecimento ou ele pode ser um processo de execução. O processo de conhecimento. O processo de conhecimento tem como objetivo a existência, a criação de um título executivo judicial. Tem como objetivo, além de situações como de processos de natureza declaratória, processos de natureza constitutiva, processos de natureza mandamental, mas o processo de conhecimento ele tem, em regra, o objetivo de ter como resultado final, como produto da sua realização, um título executivo que, por ter sido produzido pelo Poder Judiciário, nesse caso específico, vai ter a denominação de título executivo judicial. Bom, mas o que significa ter um título executivo? No que se consiste um título executivo? O título executivo é uma ordem para o cumprimento de uma determinada obrigação. Se eu sou credor com base num título executivo, uma vez não sendo cumprida a obrigação contida nesse título executivo, eu posso pleitear ao Estado juiz, eu posso pleitear ao órgão competente do Poder Judiciário que utilize-se da força necessária para que o meu devedor cumpra a obrigação que me é devida. Então vejam, senhores, que, em regra, eu só poderei exigir do Estado juiz que ele utilize a força para o cumprimento em relação ao meu devedor, pelo cumprimento ao meu devedor de uma obrigação da qual eu sou credor, eu só posso exigir do Estado juiz a utilização da força se efetivamente houver um título executivo. Se esse título executivo ele tem origem em decisão judicial, ele recebe a denominação de título executivo judicial. Agora, é importante dizer que o artigo 515 do Código de Processo Civil, que será objeto da nossa análise daqui a pouquinho, estende essa denominação de título executivo judicial também a outras decisões, a outros documentos que não são propriamente produzidos pelo Poder Judiciário,
como nós vamos acompanhar da leitura do artigo 515 do Código de Processo Civil, a sentença arbitral, que é produzida por um juízo arbitral, é produzido por um árbitro que não faz parte do Poder Judiciário, mas essa sentença arbitral, o resultado do procedimento de arbitragem, recebe a denominação de título executivo judicial, se enquadra ao conceito de título executivo judicial. Isto é extremamente importante para o início desse nosso estudo. Então, de um lado, nós temos o processo de conhecimento, que, via de regra, tem como objetivo a obtenção de um título executivo judicial. De um outro lado, nós temos o chamado processo de execução. O processo de execução, para que ele exista, é necessário que já exista um título executivo. Seja ele um título executivo judicial, isto é, seja um documento que se caracterize como título executivo judicial, seja um documento que se enquadre como título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil. Existem alguns documentos que podem ser produzidos entre as partes, entre os cidadãos, e que têm natureza jurídica de título executivo, mais especificamente de título executivo extrajudicial, isto é, apesar de não produzidos pelo Poder Judiciário, eles têm o conteúdo necessário para que, não sendo cumprida a obrigação contida nesse título executivo extrajudicial, possa o credor tomar as medidas necessárias para que um órgão do Poder Judiciário determine o cumprimento desse título executivo de forma voluntária e, se ele não for cumprido de forma voluntária, utilizar-se da força estatal necessária para que esse título executivo, ou mais especificamente, para que a obrigação contida nesse título executivo, no caso extrajudicial, seja efetivamente cumprida pelo devedor. É óbvio, e nisso que é muito importante, que o profissional do direito tenha não só o conhecimento teórico, mas que possa ter condições de aplicar na prática. Vejo, senhores, que se eu vou estabelecer uma relação jurídica, pactuar um negócio jurídico com outrem, em que há obrigações a serem cumpridas entre as partes, é bastante interessante que eu instrumentalize esse negócio jurídico num documento, num instrumento que se caracterize como um título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil. Esse artigo 784 elenca todas as hipóteses previstas no CPC para a constituição de um título executivo extrajudicial. Isto é, na hipótese do meu devedor não cumprir a obrigação contida nesse título executivo extrajudicial que foi produzido entre nós, eu não preciso propor uma ação de conhecimento para obter um título executivo judicial, para somente depois pleitear junto ao Estado juiz que seja utilizada a força para o cumprimento da obrigação contida desse título executivo judicial. Se eu já tenho um título executivo extrajudicial e ele é vencido, e ele é inadimplido, e ele é exigível, eu posso diretamente propor uma ação de execução, isto é, requerer ao Estado juiz, ao órgão competente do Poder Judiciário, que tome as medidas necessárias, inclusive com o uso da força, objetivando o cumprimento da obrigação contida nesse título executivo. Então, nós, para terminarmos essa nossa
introdução ao tema, nós podemos afirmar que títulos executivos são, na realidade, documentos que permitem que um credor, por exemplo, possa bater às portas do Poder Judiciário e requerer que o órgão competente do Poder Judiciário determine o cumprimento da obrigação contida nesse título executivo sob pena do uso da força com o objetivo do cumprimento dessa obrigação. Sabemos que os títulos executivos, se eles tiverem como origem uma decisão judicial, eles são considerados títulos executivos judiciais. Eles são elencados no artigo 515 do Código de Processo Civil. Mas nós veremos, da leitura do artigo 515 do CPC, que há alguns títulos executivos que não são produzidos pelo Poder Judiciário, mas ainda assim o artigo 515 do Código de Processo Civil os arrola como títulos executivos judiciais. Ora, se o artigo 515 do CPC determina que certo documento é um título executivo judicial, ele é um título executivo judicial, princípio da legalidade. Agora, nós temos títulos executivos que não têm como origem uma decisão do Poder Judiciário e nem estão arrolados no artigo 515 do Código de Processo Civil. Isto é, títulos executivos que não são títulos executivos judiciais. Eles são denominados títulos executivos extrajudiciais. E eles estão elencados não de forma taxativa, de forma exaustiva, mas de forma exemplificativa no artigo 784 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque além das hipóteses de títulos executivos extrajudiciais que são previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil, outras leis podem criar outros títulos executivos extrajudiciais que não se encontrem arrolados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Mas é bastante importante, pessoal, que nesse momento nós tenhamos especial atenção aos títulos executivos judiciais. Porque, via de regra, a liquidação de sentença terá como origem um título executivo produzido por um órgão do Poder Judiciário, ou então por um daqueles títulos executivos previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Então, isso é extremamente importante, que nós entendamos o que vem a ser um título executivo judicial. Prosseguindo. O artigo 515 do Código de Processo Civil traz a nós a relação dos títulos executivos judiciais. Então, vejam, títulos executivos judiciais. O artigo 515 determina que são considerados títulos executivos judiciais, inciso 1º, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação, seja ela uma obrigação por quantia certa, seja ela uma obrigação de fazer, seja ela uma obrigação de não fazer, seja ela uma obrigação de entrega de coisa. É nesse ponto que nós verificamos aquilo que é, obviamente, inexorável, que é a inter-relação entre o direito civil e o processo civil. As modalidades de obrigações
que são obrigação por quantia, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar, obrigação de entregar coisa. Vejam que, caso a decisão judicial reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar uma quantia, de realizar um determinado comportamento, obrigação de fazer, obrigação de se abster de realizar um determinado comportamento, ou então a exigibilidade de uma obrigação de entregar uma determinada coisa, um determinado objeto, essa decisão judicial será considerada um título executivo judicial. Ora, Denis, será que não seria mais simples que você falasse, são as decisões condenatórias? Vejam que se eu resumisse todo esse conteúdo a essa simples frase, são as decisões de cunho condenatório, talvez eu pudesse gerar alguns problemas futuros em termos de aprendizagem. Por quê? Porque eu posso ter uma sentença que tem conteúdo eminentemente declaratório. Isto é, a parte significativa dela não reconhece a exigibilidade de uma obrigação por quantia certa de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, mas tão somente torna como verdadeira, torna juridicamente indiscutível a ocorrência, por exemplo, de um determinado fato. Só que nessa mesma sentença pode haver um dispositivo de cunho condenatório, como, por exemplo, a condenação da parte vencida, isto é, da parte sucumbente no objeto da lide, de pagar honorários advocatícios para a parte contrária. Vejam que, a despeito de ser uma sentença de conteúdo eminentemente declaratório, ela tem lá numa parte, ela tem um reconhecimento de exigibilidade de uma determinada obrigação. Então, é melhor nós fixarmos como conceito de título executivo judicial, na hipótese do inciso 1º, qualquer decisão judicial que reconheça a exigibilidade de uma obrigação, pessoal. Mesmo que o seu conteúdo mais importante seja de natureza constitutiva, seja de natureza declaratória. Também são considerados títulos executivos judiciais as decisões homologatórias de autocomposição judicial. Então, lá no artigo 487, do Código de Processo Civil, nós temos que o processo será extinto com a resolução do mérito na situação em que há a homologação de uma autocomposição, isto é, de uma transação entre as partes que estão em lide num processo judicial. Quando a gente fala em autocomposição, devemos nos lembrar que, além da transação em que cada parte abre mão um pouco dos seus respectivos interesses, nós temos também a submissão e nós temos também a renúncia como hipóteses de autocomposição. A submissão em que uma determinada parte em lide deixa de resistir completamente à pretensão da parte contrária, e a situação de renúncia, em que aquela parte que tem uma pretensão que está sendo resistida pela parte contrária, essa parte que exercia a pretensão deixa de exercer essa pretensão, abre mão da sua pretensão e a partir daí nós temos uma renúncia. Em qualquer dessas modalidades, transação, submissão ou renúncia, nós temos uma situação de autocomposição. Em ocorrendo essa autocomposição num processo civil e sendo homologada essa autocomposição, a decisão que homologa essa autocomposição
é um título executivo judicial. Inciso 3º, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Imaginem os senhores que duas pessoas encontram-se em litígio. Uma tem uma determinada pretensão e a outra resiste a essa pretensão. Pode acontecer de, através de meios de autocomposição meios extrajudiciais de composição, essas partes consigam estabelecer entre si uma autocomposição, né, fazendo com que haja uma transação, uma renúncia ou uma submissão. Só que essa situação, essa solução da lide existente ocorreu fora de um processo judicial. O que cabe às partes reduzir a termo quais são os termos dessa autocomposição e requererem a homologação judicial desse instrumento de autocomposição, instrumento esse que foi produzido em caráter extrajudicial. O artigo 725, inciso 8º do Código de Processo Civil, trata da situação do procedimento de homologação de autocomposição extrajudicial, que inclusive é um procedimento de jurisdição voluntária, não é um procedimento de jurisdição contenciosa. E os senhores terão a possibilidade de estudar de forma mais específica em próximas aulas de processo civil acerca dessa hipótese do inciso 3º. Inciso 4º, o formal e a certidão de partilha, que são o resultado final de um processo de inventário de bens deixados pelo falecido, ou então do arrolamento dos bens deixados pelo falecido. Esse documento, denominado formal de partilha ou certidão de partilha, tem natureza jurídica de título executivo judicial. Crédito de auxiliar da justiça, como por exemplo perito, como por exemplo depositário judicial. O crédito do auxiliar de justiça, assim como custas, emolumentos e honorários que tenham sido aprovados em decisão judicial, esses créditos, eles têm natureza de créditos cobertos por título executivo judicial. Prosseguindo, também é considerado título executivo judicial a sentença penal, onde está o cursor, está aqui, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Isto é, houve a sentença penal condenatória, transitou em julgado e ficou ali configurada a existência de, por exemplo, um dano a ser objeto de reparação pelo condenado à sua vítima. Esta sentença penal condenatória transitada em julgado vai ter natureza de título executivo judicial e vai poder-se ter a cobrança, a execução, o cumprimento dessa obrigação de indenizar num processo civil. A sentença arbitral, que é bastante interessante, porque a sentença arbitral ela não é produzida por um órgão do poder judiciário, na forma da lei da arbitragem, que até especifiquei aqui a vocês, a lei 9.307 de 1996, essa sentença arbitral ela é proferida por um árbitro ou por árbitros. Vejam, senhores, que ela não é produzida por um órgão do Poder Judiciário, mas o artigo 515 do Código de Processo Civil, no seu inciso 7º, dá a essa sentença arbitral a natureza de título executivo judicial.
para fins de aplicação de todo o procedimento existente no CPC para o cumprimento de sentença. Sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Já sabemos que, conforme dispõe a Constituição Federal, lá no seu artigo 150, inciso 1º, a linha I, nós temos a situação em que a competência para homologar sentença estrangeira, para que ela tenha eficácia no território brasileiro, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. E o procedimento de homologação dessas sentenças estrangeiras é previsto o procedimento nos artigos 960 a 965 do Código de Processo Civil, que é também matéria típica da teoria geral do processo e que já deve ter sido objeto de análise pelos senhores. Então, a sentença estrangeira que for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela é considerada título executivo judicial. Uma vez descumprida a obrigação contida dessa sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, o seu cumprimento de forma forçada poderá ser feita junto a um órgão do Poder Judiciário brasileiro. Também não sentença, mas decisão interlocutória estrangeira. Uma decisão interlocutória estrangeira. Uma decisão proferida num processo que tramita em um outro país e, por exemplo, nós temos nesse processo estrangeiro, nós temos uma decisão interlocutória que concede uma tutela provisória, por exemplo, que concede uma tutela de urgência. A natureza jurídica dessa decisão não é de sentença, ela não põe fim ao processo. Ela, na realidade, é uma decisão interlocutória. Vejam que decisão interlocutória foi proferida por um órgão de um poder judiciário de um outro país. Esse órgão do poder judiciário de um outro país vai expedir a chamada carta rogatória. A carta rogatória que pleiteará que seja cumprida essa decisão no Brasil. Para que essa decisão interlocutória estrangeira possa ter eficácia no Brasil, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça, dê o seu exequatur, isto é, emita o exequatur, o exequatur, como alguns dizem, né? Isto é, a ordem para o cumprimento dessa decisão interlocutória estrangeira. E a partir do momento em que é dada a autorização pelo STJ para que essa decisão interlocutória estrangeira tenha eficácia no território brasileiro, ela passa a ter natureza de título executivo judicial. Então, nós temos aqui no artigo 515 as hipóteses de título executivo judicial. Prosseguindo, pessoal, vejam os senhores que no Brasil, por expressa disposição do artigo 491 do Código de Processo Civil, então, com base no artigo 491 do Código de Processo Civil, as decisões condenatórias, aquelas decisões que passam a tornar exigíveis determinada ou determinadas obrigações, né, por quantia certa, normalmente essas decisões elas são líquidas. A regra é que decisões condenatórias de obrigação de pagar, essas obrigações, essas sentenças, essas decisões, elas devem ser líquidas, isto é, já apresentarem o valor a ser pago no próprio conteúdo da sentença ou do acórdão, já consta o valor específico a ser pago,
bem como já consta a forma da correção monetária a ser aplicada a esse valor a ser pago, isto é, esse valor a ser pago, ele é fixado, corrigido até o dia 1º de janeiro de 2018. Ocorre que esse valor tem que ser corrigido monetariamente sob pena dele perder o seu valor real. Então já é fixada na própria sentença líquida, já é fixado o valor a ser pago, bem como esse valor vai ser corrigido monetariamente. Qual é o índice que será aplicado para corrigir-se monetariamente esse valor? Também deverá ser fixado na sentença que condena em obrigação de pagar, também deve ser fixada qual é a taxa de juros, bem como a periodicidade da incidência dessa taxa de juros. Isto é, aplicar-se-á taxa de juros de 0,5% ao mês, sendo que essa taxa será aplicada a cada 6 meses, ou será aplicada com uma periodicidade mensal. Então, vejam, senhores, que a decisão líquida em que tem a condenação de obrigação de pagar, na verdade, essa decisão já vai conter qual é o valor a ser pago, qual é o índice de correção monetária a ser aplicado, qual é a taxa de juros que será aplicada, porque enquanto a correção monetária tem como objetivo fazer com que o valor acompanhe a perda monetária, em especial em razão da inflação, os juros, as taxas de juros, têm como objetivo realizar uma compensação dos frutos que o credor deixou de ter em razão de não ter recebido esse valor no momento em que ele era efetivamente devido. Então, tem que constar da decisão, da sentença, para que ela seja considerada líquida, tem que constar o valor a ser pago, qual é a forma, o índice de correção monetária, qual é a taxa e a periodicidade dos juros a serem incididos, bem como o termo inicial, isto é, o dia a partir do qual iniciar-se-á a aplicação, a incidência do índice de correção monetária e do índice de juros, da taxa de juros. Então, vejam, senhores, que se uma sentença fixa uma obrigação de pagar a quantia, já diz que quantia é essa, já aponta qual é o índice de correção monetária que deve ser utilizado, já aponta qual é a taxa de juros incidente, bem como a periodicidade da aplicação dessa taxa de juros. E se apresenta também qual é o termo inicial de incidência dos índices de correção monetária e do índice e da taxa de juros, vejam que esta sentença é tida como uma sentença líquida. Ah, Denis, mas para eu saber qual é o valor que deve ser pago hoje, eu tenho que realizar um cálculo aritmético. Bom, mas é um mero cálculo aritmético? Eu vou pegar o valor, vou multiplicar pelo índice de correção monetária, vou multiplicar e somar pela taxa de juros e tem o valor que deve ser pago hoje? Sim. Então, se depende exclusivamente de um cálculo aritmético em que todas as premissas, todos os dados necessários à realização desse cálculo já se encontram na decisão condenatória, essa decisão é tida como líquida. Então, em regra, pessoal, nas ações em que se busca o reconhecimento, a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, vejam, senhores, que em regra a sentença, o acórdão que for proferido, em regra deverá ser líquido. A sentença deverá ser líquida, o acórdão deverá ser líquido, contendo valor a ser pago, forma de correção monetária, a taxa e a periodicidade de juros e os termos iniciais de incidência de juros e do índice de correção
monetária. Esta é a regra. Agora, há situações de sentenças ou de acórdãos que condenam em obrigação de pagar quantia, só que essa sentença ou esse acórdão não é líquido. Por quê? Pelo fato de que ou não foi possível determinar de modo definitivo o montante devido. Imaginem os senhores a seguinte situação: eu sou vítima de um acidente automobilístico, eu fui atropelado e tive grande prejuízo físico. Eu estou internado e ainda não se sabe todos os procedimentos que serão necessários para a minha recuperação física. O meu advogado propõe uma ação condenatória em indenização, em obrigação de pagar quantia, isto é, em indenização por danos materiais e por danos morais. E quanto aos danos materiais, pergunta-se, será que já é possível saber-se qual é o valor exato do meu prejuízo? Não é possível ainda saber-se. Porque, primeiro, eu não sei qual é o número de cirurgias que eu terei que realizar até a consolidação da minha recuperação. Eu não sei qual vai ser o valor necessário para a realização de cada uma dessas cirurgias. Eu não sei quanto tempo eu ficarei impedido de exercer a minha atividade econômica. Portanto, eu não sei qual vai ser o total do meu lucro cessante. Numa situação como essa, a sentença ela pode determinar que condena o réu a pagar todos os valores necessários para a realização de todos os procedimentos hospitalares necessários à recuperação do autor em razão do acidente automobilístico que ocorreu na data X. Vejam que não é possível que já se fixe na sentença, o valor devido é de 10 mil reais. Numa situação como essa, não tem como a sentença ser líquida. Não tem como a sentença conter o valor exato a ser pago, a forma de correção, a taxa e a periodicidade dos juros, o termo inicial da taxa de juros e do índice de correção monetária. Essa sentença ou esse acórdão será ou serão ilíquidos. A mesma coisa acontecendo se, para a apuração do valor devido, houver dependência da produção de uma prova demorada. Então, imaginemos uma situação em que teve também um acidente automobilístico, mas o veículo que eu estava conduzindo era um veículo de colecionador. E era um veículo, um Fusca, ano 1949, e teve perda total nesse veículo. Eu proponho a ação de indenização por danos materiais em face daquele que causou o acidente automobilístico e veja a situação. O juiz fala, olha, realmente foi provocado um dano ao autor pela conduta culposa ou dolosa do réu, há de serem reparados esses danos, mas qual é o valor que tem um Fusca 1949? Fácil, Denis, vá lá na tabela FIPE. Na tabela FIPE vocês não encontrarão o valor desse Fusca ano 1949. Há necessidade da realização de uma perícia técnica para que seja arbitrado o valor desse bem. Em algumas situações, o que os juízes fazem? Optam por proferir uma sentença condenatória ilíquida, determinando que o valor da indenização será arbitrado em regular liquidação de sentença, onde nessa situação, muito provavelmente, será realizada uma perícia técnica para avaliar-se qual o valor daquele bem que foi destruído. Então, é permitida uma sentença ou um acórdão condenatório ilíquido quando a prova
para a fixação, a apuração desse valor depender de algum procedimento complexo ou demorado. Fora essas duas hipóteses, nós já sabemos que a sentença tem que ser líquida. Tranquilos até aqui? Bom, se a sentença é líquida, uma vez ela não sendo cumprida voluntariamente, nós temos então um título executivo judicial que foi inadimplido. Numa situação como essa, o que eu, credor, posso fazer? Eu posso requerer a instauração de um procedimento de cumprimento de sentença. No mesmo processo, haverá a formação de um incidente processual, que é o incidente de cumprimento de sentença, em que, iniciado o cumprimento de sentença, o juízo vai determinar que o devedor cumpra esta sentença num determinado prazo, sob pena de cumprir de forma forçada e de ter outras consequências em termos financeiros em decorrência da sua inadimplência. Agora, se a sentença ela é ilíquida, antes de se iniciar o cumprimento de sentença, nós teremos uma fase intermediária, nós teremos um incidente intermediário entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença. Esse procedimento intermediário, essa fase intermediária, será denominada liquidação de sentença. A liquidação de sentença, em regra, não é uma nova ação. A liquidação de sentença, em regra, não gera um novo processo. A liquidação de sentença, em regra, é tão somente um incidente ocorrido no processo já existente. E vai ser um incidente que vai intermediar a fase de conhecimento e a fase ou incidente de cumprimento de sentença. Por quê? Não há como se estabelecer o cumprimento de uma sentença que condena em obrigação de pagar se o valor a ser pago ele ainda não é líquido, não se sabe exatamente qual é esse valor. Nesse sentido, eu já posso passar a vocês que a liquidação de sentença é um procedimento previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 509 e 512, que tem como objetivo tornar líquida uma sentença ou tornar líquido um acórdão, que sejam ilíquidos, isto é, que não possam ser liquidados através de mero cálculo aritmético. Isto é, falta a essa sentença ou a esse acórdão o apontamento de qual é o valor a ser pago, de qual é o índice de correção monetária, de qual é a taxa de juros e a sua periodicidade, de qual é o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros. Então, entre a fase de cumprimento de sentença e a fase de conhecimento, se a sentença for ilíquida, haverá um procedimento intermediário que é a liquidação de sentença. Se a sentença ou o acórdão ou são líquidos, há necessidade de liquidação de sentença? Não. Se para encontrar-se o valor devido hoje, basta pegar os elementos constantes da sentença e realizar-se um cálculo aritmético, multiplicando-se pelo índice de correção monetária, somando-se a taxa de juros, se através de simples cálculo aritmético é possível encontrar qual é o valor exato da obrigação, nós temos então uma sentença ou um acórdão que ou são líquidos. Somente serão ilíquidos se um simples cálculo aritmético não for suficiente para encontrar qual é o valor que deve ser pago hoje. Prosseguindo.
Vamos aqui à redução a escrito de algumas conclusões que nós já empreendemos, né? Então, onde está aqui o nosso cursorzinho? Está aqui, já encontramos, né? Vamos colocar aqui um marca-texto. Em sendo ilíquida a decisão a ser cumprida, necessário fixar-se o quantum de beator. O que é isso? O quantum de beato é o valor que efetivamente é devido, o valor que efetivamente deve ser pago pelo devedor ao credor. Então, vejam os senhores, se a sentença ou o acórdão são ilíquidos, para eu encontrar o valor efetivamente devido, eu precisarei realizar uma liquidação de sentença. Então, Denis, a sentença é ilíquida. Há necessidade de se encontrar o quantum de beator, isto é, o valor efetivamente devido para ser pago hoje, por exemplo. Bom, se a sentença é ilíquida, terá que se instaurar um procedimento de liquidação de sentença. Também outra conclusão importante. Caso, para fixar-se o valor efetivamente devido em razão de uma sentença, ou um acórdão, condenatória ao pagamento de quantia, necessitar-se tão somente de cálculo aritmético, não se tratará de sentença ilíquida, não havendo a necessidade de liquidação de sentença. A sentença é líquida, tem todos os elementos para que eu, através de um simples cálculo aritmético, seja capaz de apontar o valor devido hoje. O que eu faço? Não foi cumprida a obrigação constante da sentença, eu elaboro os cálculos numa planilha e requeiro o início do cumprimento de sentença, já anexando a esse requerimento a minha planilha de cálculo. Agora, se a sentença for ilíquida, antes de dar início ao procedimento de cumprimento de sentença, haverá necessidade da instauração de um incidente de liquidação de sentença. Prosseguindo nas nossas conclusões, na hipótese de, para se fixar o valor efetivamente devido em razão de sentença, não for suficiente mero cálculo aritmético, há necessidade de prévia liquidação de sentença antes do efetivo cumprimento de sentença. Então, é o que nós dissemos e já reiteramos, né? Perdoem-me ser repetitivo, mas penso que é a melhor forma de fazer com que todo esse conteúdo entre quase que como por osmose na mente dos senhores e que seja possível entender o raciocínio jurídico, né? Se a sentença é ilíquida, não traz os elementos necessários para que, através de simples cálculo aritmético, se aponte o valor efetivamente devido pelo devedor, essa sentença é ilíquida. E ela sendo ilíquida, para que ela possa ser objeto de um cumprimento de sentença, antes haverá necessidade do incidente de liquidação de sentença. Prosseguindo, pessoal, espécies de liquidação de sentença. Nós temos duas espécies de liquidação de sentença. Duas espécies de liquidação de sentença. Na realidade, o que vai diferenciar essas duas espécies, a que eu já me referirei, o que vai diferenciar essas duas espécies é a forma como se alcançará o valor efetivamente devido. Imaginem uma sentença que fixe o seguinte: condeno o réu a pagar ao autor o valor equivalente a um Fusca ano 1944
totalmente restaurado. Vejo que nesse caso, para que essa sentença ilíquida, ela não apontou o valor que deve ser pago, para que essa sentença ilíquida, ela torne-se líquida, para que nós tenhamos a liquidação dessa sentença, haverá necessidade de, na liquidação de sentença, haverá necessidade de, na fase de liquidação de sentença, apurar-se o valor deste bem. Apurar o valor do bem, no caso, Fusca, ano 1949, totalmente restaurado. Imaginemos uma outra situação. A sentença determina o seguinte, lá no seu dispositivo: condeno o réu a pagar ao autor o valor equivalente ao serviço necessário à restauração de um determinado quadro que sofreu algum tipo de dano. Vejam que há necessidade, para se saber qual é o valor devido, há necessidade de se verificar qual é o valor desse serviço de restauração do quadro que foi por algum motivo objeto de dano. Sempre que o que depender para a sentença tornar-se líquida, se o que depender for a apuração do valor de um bem ou a apuração do valor de um serviço, essa liquidação será denominada liquidação por arbitramento. Então, a liquidação por arbitramento, ela se presta a quê? A tornar a obrigação contida na sentença ilíquida, a tornar essa obrigação líquida. Torná-la líquida de que forma? Apontando-se qual é o valor de um bem ou qual é o valor de um determinado serviço. A outra espécie de liquidação é a liquidação pelo procedimento comum, que antigamente era denominada liquidação por artigos. Lá na CLT, por exemplo, para fins de processo do trabalho, a denominação ainda é liquidação por artigos. O atual Código de Processo Civil modificou essa denominação e hoje ela é denominada liquidação pelo procedimento comum. A liquidação pelo procedimento comum é uma espécie de liquidação de sentença. Bom, se ela é uma espécie de liquidação de sentença, qual é o objetivo da mesma? O objetivo é tornar líquida uma obrigação que foi objeto de exigência em razão de uma sentença que é ilíquida. Entretanto, para tornar essa obrigação líquida, haverá necessidade de serem alegados novos fatos e de serem provados novos fatos. Vamos ao exemplo que eu já havia dado em slide anterior, como exemplo de situação em que uma sentença pode ser ilíquida. Aquela situação em que eu sofro um acidente automobilístico, tenho grande prejuízo físico, estou internado e a perspectiva de consolidação das lesões é bastante demorada, a expectativa é que demore muito tempo. É proposta uma ação condenatória em obrigação de indenizar, só que a sentença condena o réu ao pagamento de todas as despesas necessárias a fazer frente a todos os tratamentos de saúde que deve o autor se submeter para o seu completo restabelecimento. Bom, mas quais são esses procedimentos necessários para o seu completo restabelecimento? Bom, hoje eu tenho que fazer uma cirurgia, daqui a 1 ano eu tenho que fazer uma nova cirurgia, daqui a 2 anos uma outra cirurgia e assim sucessivamente. Então vejam que a sentença é ilíquida. Ela determinou que
cabe ao réu, pagar todos os valores necessários à realização de todos os procedimentos médicos necessários para a recuperação do réu. Vejam que, conforme esses procedimentos forem sendo necessários, conforme esses procedimentos médicos, conforme essas cirurgias, por exemplo, forem sendo necessárias, eu vou requerendo a liquidação de sentença. Agora há necessidade de eu realizar uma cirurgia ortopédica. Qual é a cirurgia ortopédica? A descrição dela é essa. Qual é a sua necessidade? Por causa disso, disso e daquilo. Está relacionada ao acidente? Está relacionada ao acidente. Quanto custará? X reais. Eu vou requerer a liquidação de sentença, apontando esse fato novo, necessidade da realização de mais uma cirurgia. Vou comprovar quais são esses fatos novos e quanto que eles custam em dinheiro. Qual é o seu reflexo financeiro. E a partir desse procedimento, chamado liquidação pelo procedimento comum, o juiz vai liquidar a sua sentença, que antes era ilíquida, apontando o valor que deve ser pago pelo devedor. Pode acontecer de uma situação como essa, nós temos vários procedimentos de liquidação de sentença. Porque dali a mais 2 anos houve a necessidade de uma cirurgia plástica com tais e quais características para a recuperação de um dano oriundo do acidente. Está lá na sentença que o réu deve pagar todas as despesas para todos os procedimentos médicos para a recuperação da vítima, no caso do autor da ação. Então vejam a diferença. Na liquidação por arbitramento, há necessidade de se apurar o valor de um bem ou de se apurar o valor de um serviço. Na liquidação pelo procedimento comum, há necessidade de serem alegados, de serem apresentados ao juízo fatos novos, desses fatos novos serem provados, serem transformados em valor financeiro para que seja fixado o valor efetivo da obrigação que deve ser cumprida pelo devedor. Liquidação por arbitramento e liquidação pelo procedimento comum. Antigamente, por favor, parênteses, antigamente nós tínhamos liquidação por meros cálculos, nós tínhamos liquidação por arbitramento e tínhamos a liquidação por artigos. Liquidação por meros cálculos, quando houvesse a necessidade de se fazer um mero cálculo aritmético. Hoje isso não é mais considerado liquidação de sentença. Liquidação por arbitramento, que já existia, continua existindo. E a liquidação pelo procedimento comum, que antes tinha o nome de liquidação por artigos, agora tem a denominação de liquidação pelo procedimento comum. Prosseguindo, pessoal, a decisão que arbitra um valor, seja na liquidação de sentença por arbitramento, seja na liquidação de sentença pelo procedimento comum, em regra, essa decisão ela tem natureza de decisão interlocutória. Em regra, a decisão que julga um procedimento de liquidação de sentença, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, essa decisão ela é uma decisão interlocutória. E contra essa decisão, objetivando-se a reforma dessa decisão, a anulação a invalidação dessa decisão, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. É óbvio que se essa decisão contiver omissão, contiver obscuridade, contiver contradição, caberão os embargos de declaração? Caberão sim. Mas, em regra, essas decisões têm natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento. Tanto que o parágrafo único do artigo 1015, que é o artigo que trata das hipóteses
de aplicação do agravo de instrumento, o parágrafo único é bem claro. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Agora, nós vamos verificar, ainda que de passant, no nosso último slide da aula de hoje, que há algumas situações, como a situação da liquidação de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Situação de liquidação de uma sentença arbitral. Liquidação de uma sentença em ação coletiva que tenha reconhecido direitos individuais homogêneos. Nessas situações tidas como extraordinárias, nós podemos ter, no requerimento de liquidação de sentença, nós poderemos ter uma situação de ação, de propositura de ação. E a decisão que julga essa ação de liquidação de sentença, digamos assim, essa decisão pode ter natureza de sentença. Isso é algo que nós vamos passar rapidamente no nosso último slide, e ao estudo dos procedimentos especiais, os senhores estudarão de forma mais efetiva essa temática. Vedação à rediscussão da lide ou à modificação da sentença que julgou a lide. Vejam que na liquidação de sentença, o objetivo é tão somente tornar líquida uma sentença ou um acórdão que seja ilíquido. Eu não posso rediscutir a matéria que já transitou em julgado. Eu não posso rediscutir aquilo que já foi decidido na sentença ou no acórdão. Vejam que isto é objeto de expressa disposição legal. Parágrafo 4º do artigo 509 do Código de Processo Civil. Na liquidação de sentença, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. É vedada essa rediscussão. E há situações, por exemplo, em que a sentença ela é em parte líquida e em parte ilíquida. Por exemplo, a sentença condenou o réu a pagar R$10.000 a título de indenização por danos morais e a pagar a título de indenização por danos materiais o valor necessário à realização de todos os procedimentos cirúrgicos necessários para a recuperação física do autor. Vejam que nessa parte, o que nós temos? Nós temos uma parte da sentença que é líquida e outra parte da sentença que é ilíquida. Numa situação como essa, o que eu posso fazer? Da parte que já é líquida, eu já posso partir para a fase de cumprimento de sentença. E da parte da sentença que é ilíquida, eu terei que dar início ao procedimento de liquidação de sentença para somente depois iniciar o incidente de cumprimento de sentença. Então, essa questão de sentença mista, que tem parte líquida e parte ilíquida, nós devemos nos atentar ao parágrafo 1º do artigo 509. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente, ao mesmo tempo, a execução da parte líquida, isto é, o cumprimento de sentença da parte líquida e a liquidação da sentença da parte ilíquida. Possibilidade de liquidação na pendência de recurso. Vejam, senhores, que é possível que uma determinada decisão seja proferida e contra ela caiba recurso que não tem efeito suspensivo. Não foi dado efeito suspensivo ao recurso em relação à decisão que foi objeto desse recurso. E é possível o chamado cumprimento provisório da sentença. E se essa sentença for ilíquida?
Eu posso requerer a liquidação de sentença mesmo na pendência desse recurso que tem efeito meramente devolutivo e não suspensivo? Posso, não há problema algum. O artigo 512 do Código de Processo Civil permite, pessoal, a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. E vamos agora já para a parte final da nossa aula, que é extensa sim, pessoal, mas é muito importante. Por favor, tenham força para assistir até o fim. Os senhores não hão de se arrepender. Então, vamos lá. Liquidação por arbitramento. A sentença é ilíquida e para ela se tornar líquida, é necessário o quê? Fixar-se o valor de um bem ou fixar-se, apurar-se o valor de um serviço. Então, se o necessário para liquidar a sentença for a apuração do valor de um bem ou a apuração do valor de um serviço, essa liquidação será denominada liquidação por arbitramento. Artigo 510 do Código de Processo Civil. Esse é o único artigo que trata da liquidação por arbitramento. Vejam como ele é bem sintético. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, vamos tornar isso um pouco mais fácil? Vamos aos nossos esqueminhas, pessoal. Vamos aos nossos esqueminhas. Só trocar aqui o ponteiro. Vejam, a sentença é ilíquida e para que a obrigação nela constante se torne líquida, é necessário se avaliar o valor de um bem ou se avaliar o valor de um serviço. Então, já sabemos que vai ser uma liquidação por arbitramento. Eu, credor, requeiro ao juízo a liquidação por arbitramento. Peticionei, petição simples, né? Eu requeiro a liquidação por arbitramento. Bom, quando o juiz receber essa petição, o que o juiz fará? Fixará um prazo para que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, isto é, pareceres de especialistas ou documentos produzidos por especialistas ou por indústrias ou empresas vinculadas à produção desses bens ou desses serviços, cujo valor deve ser avaliado, apreciado. As partes podem, no prazo fixado pelo juiz, apresentar pareceres ou documentos que sejam capazes de trazer ao juiz elementos necessários a dizer, olha, a minha percepção é que o valor desse bem ou o valor desse serviço é de X reais. Terminado esse prazo para as partes apresentarem parecer ou documentos elucidativos, vejam que esse prazo é fixado pelo juízo. Terminado esse prazo, os autos vêm à conclusão para o juízo. E aí o juízo, analisando os pareceres, analisando os documentos juntados nos autos, o juiz entende já ter elementos para decidir. E aí o que o juiz faz? Ele decide, julgando a liquidação de sentença, dizendo, o valor do bem, objeto da obrigação, é de 100 mil reais. O valor do serviço, objeto da execução, é de 50 mil reais. Agora, pode acontecer do juiz não ter se convencido. O juiz entende que ainda não tem elementos para decidir. Ambas as partes apresentaram pareceres que são contraditórios entre si, que são controversos, documentos que são controversos,
e o juiz não tem elementos para bem decidir. O que o juiz poderá determinar? A realização de uma perícia. Vai nomear um perito, as partes terão direito de, depois da apresentação dessa perícia, terão o direito de apresentar as suas impugnações, né? Vai ser utilizado o procedimento da prova pericial, que é o procedimento que vocês já estudaram quando do estudo das provas no processo civil, lá nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil. E depois desse procedimento de perícia, o juiz ele se dá por satisfeito quanto aos elementos necessários para que ele julgue a liquidação de sentença. E aí ele profere a decisão que julga a liquidação de sentença. Em regra, essa decisão vai ter natureza jurídica de decisão interlocutória. Recurso para modificá-la, para reformá-la ou para invalidá-la, recurso de agravo de instrumento. Artigo 1015, parágrafo 1º do Código de parágrafo único, né? Parágrafo único do Código de Processo Civil. Liquidação pelo procedimento comum. Artigo 511. Só 2 artigos, na verdade, tratam do procedimento em comum. Na verdade mesmo, só um artigo, que é o 511. Né? O 512 só complementa. O artigo 511 determina o seguinte, onde está o cursor, está aqui. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados, aqui estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber o livro 1 da parte especial, isto é, o procedimento comum, né? O procedimento de conhecimento, né? O procedimento comum. Então, como é que funciona isso na prática? Vamos aos nossos esqueminhas. Vejam que o autor ele vai requerer a liquidação de sentença pelo procedimento comum. E nessa petição de requerimento da liquidação pelo procedimento comum, ele vai alegar os novos fatos, ele vai apresentar quais são os valores pertinentes a esses novos fatos, por exemplo, as novas cirurgias que devem ser realizadas, os valores dessas cirurgias, e vai apresentar provas dos fatos que estão sendo alegados e dos valores pertinentes a esses fatos. Então, aqui naquele exemplo das cirurgias, né, vai aqui alegar qual é a cirurgia que se faz necessária, por que ela se faz necessária, a relação entre a necessidade da cirurgia e o acidente, que foi objeto de condenação do réu num processo judicial, numa sentença que foi ilíquida ou parcialmente ilíquida, vai apontar quais são os valores desses novos fatos e vai apresentar as provas que tiver. O que o juiz fará? Citará o requerido? Não! Não se trata aqui de uma nova ação, é só um incidente. Vai intimar o requerido, vai intimar o devedor na pessoa de seu advogado, já constante dos autos, ou, se estiver representado por uma sociedade de advogados, a intimação vai ser feita na pessoa da sociedade de advogados. Intimação para o quê? Intimação para querendo ofertar contestação no prazo de 15 dias. Contestação a quê? Contestação aos fatos alegados pelo requerente da liquidação pelo procedimento comum, dos valores apontados na petição de requerimento da liquidação de sentença pelo procedimento comum. É contestação para impugnar eventuais provas que tenham sido objeto de exibição nesse requerimento formulado. Bom, temos o prazo para a oferta da contestação, né, esses 15 dias,
E findo esse prazo, né, se não houver o oferecimento de contestação, em regra, o juiz já vai proferir a sua sentença de liquidação. Ou se o juízo entender que não se encontra satisfeito, não tem os elementos necessários para fazer jus a uma decisão imediata quanto à liquidação dessa sentença, o juiz poderá determinar a produção de provas, poderá determinar a produção de provas orais, oitiva de testemunhas, poderá determinar a produção de provas documentais, poderá determinar a produção de prova pericial, para somente depois decidir, proferir a decisão que julga a liquidação de sentença. Natureza jurídica dessa decisão, em regra, ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória. E qual o recurso cabível para a sua reforma ou a sua invalidação? É o recurso de agravo de instrumento. E para terminar, pessoal, nós devemos somente pontuar que há situações excepcionais em que o procedimento de liquidação de sentença pode ter natureza jurídica de processo autônomo, em que a decisão proferida tem a natureza de sentença e não de decisão interlocutória, que é a regra, como nós já vimos. Que situações são essas? Situação de liquidação de sentença arbitral e líquida, situações de ação coletiva que reconhece direito individual homogêneo, sentença penal condenatória transitada em julgado que tenha que ser liquidada para efeito do cumprimento de sentença no processo civil, sentença estrangeira que seja ilíquida, homologada pelo STJ, e ela sendo ilíquida, vai ter que se dar início a um procedimento de liquidação de sentença. Nessas situações, o procedimento de liquidação de sentença vai ter início através do exercício do direito de ação. Dará origem a um processo. E a decisão que homologa a liquidação de sentença, a decisão que decide, né, o ato do juiz que decide acerca dessa liquidação, vai ter, na maioria desses casos, natureza jurídica de sentença. Cabendo, portanto, para invalidá-la ou para reformá-la, a interposição do recurso de apelação. Então, nós ficamos por aqui hoje, terminamos o tema liquidação de sentença. Um abraço a todos e ficamos à disposição para responder as dúvidas que surjam após a análise dessa videoaula. Muito obrigado a todos.